Hoje, Donald Trump anunciou que negociadores americanos vão ao Paquistão amanhã para uma nova rodada de conversas com o Irã. Priscila Asbeck traz para a gente as novidades com relação a esse assunto, negociações que acontecem no momento crítico de bloqueio, novamente, do Estreito de Hormuz, Priscila, e também há poucas horas do fim do prazo para aquele cessar-fogo temporário de 2 semanas entre Estados Unidos e Irã. O que sabemos já sobre essas conversas, Priscila? Boa tarde. Oi, Carol. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Donald Trump disse agora há pouco, numa publicação nas redes sociais, então, que os negociadores dos Estados Unidos estão indo para o Irã, ou vão para o Irã, para o Paquistão, para Islamabad, a capital do Paquistão, para fazer essas negociações, e eles devem chegar na segunda-feira à noite para essas conversas que devem acontecer na terça-feira. Inclusive, a ABC News, citando o embaixador dos Estados Unidos na ONU, disse que o vice-presidente J.D. Vance deve mais uma vez liderar a delegação americana, assim como nas negociações da semana passada, que não avançaram, e Steve Witkoff, o enviado especial para assuntos internacionais, e também Jared Kushner, o genro de Donald Trump, devem fazer parte dessa comitiva. Também do lado iraniano, fontes disseram à agência de notícias Reuters que a delegação do Irã deve chegar ao Paquistão na terça-feira, e também a delegação iraniana deve ser composta e liderada mais uma vez pelo ministro de Relações Exteriores, o Abbas Araqchi, e também o presidente do parlamento iraniano, o Mohammad Ghalibaf, e os iranianos esperam que haja um anúncio simbólico de uma extensão do cessar-fogo, isso na terça-feira na quarta-feira, lembrando que na terça-feira o acordo de cessar-fogo expira, aquele acordo de cessar-fogo de 2 semanas que foi firmado entre Estados Unidos e Irã. E depois, segundo essas fontes iranianas, se tudo correr bem, Donald Trump pode inclusive ir ao Irã para se encontrar com o presidente iraniano, o Massoud Pezeshkian, que inclusive deu declarações nesse domingo, Carol, e disse que os Estados Unidos, que o Irã quer encerrar o conflito com dignidade, e ele também falou que Trump disse que o Irã não deve usar os seus direitos nucleares, mas não explica qual crime o Irã cometeu. Ele é considerado um pouco menos linha dura do que os ayatollahs que comandam o regime iraniano, mas da mesma forma ele defende o direito do Irã de ter um programa nuclear, ainda que ele não tenha especificado e detalhado qual tipo de acordo que pode ser feito em relação a isso e o que o Irã estaria disposto, lembrando que há uma discussão importante sobre o prazo de suspensão do programa iraniano, com os iranianos tendo sugerido ali que poderia haver uma suspensão do programa nuclear por um prazo de 3 a 5 anos, e os Estados Unidos falando ali de um período de suspensão maior de mais de 20 anos. Essas negociações vão acontecer em meio ao fechamento, mais uma vez, do Estreito de Hormuz. Fica até um pouco confuso entender quando o estreito está aberto ou não está, mas recapitulando, na sexta-feira de manhã, Donald Trump disse que o estreito estava completamente aberto. O ministro de Relações Exteriores do Irã também confirmou que estaria aberto, mas disse que se os Estados Unidos continuassem com o bloqueio naval aos portos iranianos, o Irã fecharia mais uma vez o Estreito de Hormuz. Depois que Donald Trump fez declarações dizendo que o Irã teria concordado com diversos pontos da negociação com os Estados Unidos na sexta-feira, que o Irã tinha cedido em relação ao seu programa nuclear, no sábado a Guarda Revolucionária Islâmica disse que tinha fechado mais uma vez o Estreito de Hormuz, e Donald Trump, nesse domingo, nessa publicação em que ele falou sobre essa delegação que deve chegar ao Irã na segunda-feira, ele também acusou o Irã de violar o acordo de cessar-fogo, falou inclusive que o Irã disparou tiros contra um navio francês e um cargueiro do Reino Unido, e ele falou que o Irã fechou o Estreito de Hormuz, sendo que os Estados Unidos já tinham fechado o estreito. Disse que essa é uma situação que é muito mais desvantajosa para o Irã, que acaba perdendo 500 milhões de dólares por dia com o fechamento do estreito, e ele falou também que muitos desses navios que não estão conseguindo carregar petróleo no Estreito de Hormuz estão sendo direcionados para os Estados Unidos, e ele disse que que é hora de acabar com a máquina de matar do Irã e com essa situação de tensão envolvendo o regime iraniano, que já dura 47 anos, desde quando aconteceu a Revolução Islâmica. E aí, para finalizar, Carol, Donald Trump diz, por um lado, que todos os pontos foram acordados, o Irã diz que não entrou
em um acordo com os Estados Unidos sobre alguns pontos centrais, como o programa nuclear e também a entrega de urânio enriquecido, mas, de qualquer forma, essa sinalização de ambas as partes de que essas negociações vão acontecer terça-feira no Paquistão podem mostrar que, de fato, o que está acontecendo agora são pressões de ambos os lados para que, durante essas negociações, ambas as partes colham vantagens, cada um dos lados faz uma pressão para tentar colher vantagens nessa negociação de terça-feira, mas, aparentemente, as partes se encaminham, de fato, para essas conversas e isso pode gerar, sim, um acordo para o fim do conflito. Eu volto com você.